sobre maturidade cristã. Eu não sei quantos viram pelo virtual, né? Que não estavam aqui, porque é importante que quem não veio possa pegar, porque senão vai ficar meio perdido, né? Vai ficar que nem isopor na água, boiando em muitos aspectos, né? E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Quarta-feira a gente deu também uma outra sequência, e hoje de manhã nós vamos continuar falando um pouco sobre essa questão também. 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler aqui do 19 em diante. São muitos temas que são tratados dentro desse texto. É importante a gente ler os versículos que falam desses temas para a gente não ficar perdido, né, em relação à ministração da palavra, mas estarmos com a nossa mente conectada com todas essas verdades, com esses temas que nós vamos estar tratando aqui. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, começa com uma pergunta: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, ou somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis nos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Por isso, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem na igreja de Deus. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém, queridos? Para mim poder entrar hoje no que eu quero tratar, eu tenho que fazer uma recapitulação rápida, né? O apóstolo Paulo, ele termina no versículo 1 dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele coloca uma máxima aí: para que a minha vida possa ser imitada pela vida das outras pessoas, eu tenho que estar imitando quem? Jesus. Amém, irmãos? Eu não posso querer que ninguém me imite se eu não estou imitando o referencial. O que é o referencial da nossa vida? É Cristo. Então ele termina, vamos dizer assim, o discurso dessa parte, colocando foco nisso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não estou pedindo nada para você que eu não esteja fazendo. Eu não estou colocando algo para você que eu mesmo não esteja praticando. Por isso que ele termina ali o versículo 33 dizendo: como eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que muitos possam se salvar. Então ele diz assim: o que eu estou colocando para você praticar, eu também pratico, né? Irmãos, é hipocrisia eu querer que a Débora faça uma coisa que eu não estou fazendo. Eu chego para a Débora e falo: Débora, você tem que ser assim,
você tem que agir assim na sua casa, você tem que agir assim nessa situação, como cristã. Só que eu, pastor Galdrei, não estou praticando, não tenho autoridade. Então a minha autoridade, ela vem da onde? Da minha capacidade de praticar o que eu ensino, né? Então todo pastor, ou todo líder, ou todo cristão, independente de título ou cargo ministerial que possua, para ele poder falar de Cristo, ele tem que praticar aquilo que ele está ensinando. Então isso pega, muitas vezes, nos dias de hoje, porque a nossa autoridade depende muito disso. Então o apóstolo Paulo, ele fala de muitas coisas. Ele começa lá atrás dizendo assim: o que é o ídolo? É alguma coisa? O ídolo não é nada, mas quem sacrifica ao ídolo, sacrifica aos demônios. Então ele está dizendo assim: por trás da idolatria, por trás de uma imagem, seja ela qual for, um objeto de fé, por trás daquela imagem existe um ser espiritual, que nós aprendemos dentro da Bíblia que é demônio, né? Então a figura espiritual está ali. Então havia muito isso naquela época, né? Cultos pagãos, idolatria, né? Adoração a esses falsos deuses, e por trás de tudo isso haviam demônios. Nós não podemos perder de vista, irmãos, a existência dos demônios. Não podemos perder de vista a existência de Satanás. Ele é um ser manipulador, que age através das coisas que aparentemente são boas aos olhos de muitas pessoas, mas que na realidade, dentro da palavra de Deus, contradizem a fé em Cristo Jesus, né? Então nós não podemos perder isso de vista. Então o apóstolo Paulo vai tratando de várias questões, mas ele procura tratar de uma questão que para mim é fundamental, e eu já estou fazendo uma recapitulação aqui do que nós falamos. Nós falamos que aqui o apóstolo Paulo, ele quis focar a liberdade. Pega essa palavra aí, liberdade. Todas as coisas me são lícitas. A palavra lícita vem de liberdade. Eu sou livre para fazer todas as coisas. Só que aí ele começa a dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo que eu posso fazer na minha liberdade é para a glória de Deus. E todas as coisas me são lícitas, mas dentro dessa minha liberdade eu posso promover escândalo, né? Então aí ele diz assim, ele quer dizer assim, eu vou resumir. Ele quer dizer o seguinte: eu sou livre, a vida cristã se baseia na liberdade, mas a minha liberdade cristã, ela deve considerar 4 coisas. Ela tem que considerar o que convém e o que não convém. Ela tem que considerar o que edifica e o que não edifica. Ela tem que considerar o que gera ou não escândalo. E ela tem que considerar aquilo que produz glória para Deus ou não. Aí se você pega, vamos pegar aqui, escândalo, o que convém e o que não convém, e o que edifica e o que não edifica. Essas 3 situações, elas impactam a minha vida no meu aspecto humano e também impactam a vida dos outros seres humanos que estão à minha volta, né? Então, quando eu faço algo que convém ou que não convém, eu gero uma imagem positiva ou negativa ao meu respeito, aos olhos daqueles que estão me observando. O que eu estou fazendo de conveniente ou de inconveniente vai trazer uma imagem sobre mim, você não tenha dúvida disso. E essa imagem, ela será positiva ou negativa aos olhos das pessoas. E essa atitude de conveniência ou de inconveniência, ela vai afetar positiva ou negativamente a vida também das outras pessoas. E que o apóstolo Paulo quer trazer aqui é o contexto da fé. O que você faz de conveniente ou de inconveniente dentro da sua liberdade vai impactar positiva ou negativamente na fé das pessoas que precisam também seguir a Cristo. Aí a mesma coisa funciona para aquilo que edifica ou que não edifica. Quando eu faço o que edifica ou que não edifica, isso traz uma imagem positiva ou negativa sobre a minha vida e também interfere na vida das outras pessoas. A mesma situação é o escândalo. Quando eu cometo um escândalo ou faço alguma coisa que é escandaloso, aquilo interfere na minha imagem, né? Se eu sou objeto de escândalo, certeza, né? A minha imagem será atingida. E aquele escândalo que eu gerei, ele vai interferir na vida das outras pessoas. Então aqui, nessas 3 situações, o apóstolo Paulo está falando da minha atitude e o reflexo que ela tem no contexto humano, de relacionamentos pessoais que eu tenho. Mas quando ele fala de quer comais e quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, ele já sai do contexto humano. Aí é a minha atitude em relação ao propósito de glorificar a Deus na terra. Ou seja, o contexto agora é trazer satisfação ao coração de Deus, é trazer alegria ao coração de Deus ao meu respeito.
é trazer a aprovação ou a desaprovação de Deus sobre a minha vida. Aí a gente resume tudo isso numa frase só, que liberdade cristã, ela é limitada pela atitude de amor que eu tenho que ter para com Deus e para com as pessoas. Simples. Os irmãos conseguiram entender isso? Então, ser cristão não é ser um obedecedor de regras. Ser cristão é uma pessoa que vive em amor, na liberdade que a nova vida de Cristo te dá, porém, avaliando por amor o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque, irmãos, quando nós começamos a usar de forma errada a nossa liberdade, a liberdade deixa de ser liberdade, se torna o quê? Libertinagem. Eu peguei uma definição aqui do contexto filosófico de liberdade e de libertinagem que eu quero ler para vocês. Olha só, de acordo com a filosofia, liberdade, preste atenção no que eu estou vendo aqui. Liberdade é a independência, é a autonomia, é a espontaneidade do ser humano. É o direito universal que todo ser humano possui, de exercer livremente sua vontade, podendo fazer o que quiser. No entanto, se autolimitando em função de princípios e valores, de direitos e deveres, gerados em função desses princípios de ordem, capacitando a ter uma convivência saudável com o seu próximo, com a sociedade, né? E se nós somos seres espirituais, com o seu Deus também, né? Então, liberdade é isso. Os irmãos entenderam aqui o conceito de liberdade? Aí ele fala aqui do conceito de libertinagem. Esse conceito aqui não é meu, eu tirei de vamos dizer assim, de um enunciado filosófico. Libertinagem assume uma mentalidade oposta. Eu posso fazer o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, e ninguém pode me impedir. Um libertino é alguém rebelde, egocêntrico, embrutecido, escravo de todos os desejos perniciosos que surgem na sua mente, e por esse motivo a libertinagem é a principal causa das barbaridades e dos absurdos. Então, irmãos, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E aí, quando nós trazemos para o contexto espiritual das nossas vidas, nós falamos muito que quando é que o ser humano cristão, eu e você, seres humanos cristãos, estamos fundamentados em Cristo? Quem está fundamentado em Cristo aí? Amém? Então nós estamos falando com cristãos, estamos falando com uma igreja cristã. Nós somos conhecedores da vontade de Deus em Cristo Jesus. Somos portadores da graça, somos portadores da salvação de Deus que chegou à nossa vida quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e deixamos Ele entrar. E Ele agora faz parte da nossa vida para sempre. Então agora nós não somos mais de nós mesmos, somos de Deus. Ele nos comprou, pagou com o sangue do seu Filho, somos propriedade de Deus. Então agora, como cristãos, quando é que eu pego a minha liberdade e transformo ela em libertinagem? Quando eu me deixo dominar pelas obras da carne. O Lácio já viu 2 aulas aqui, né? De domingo passado, de quarta-feira. A carne, irmãos, é um problema, porque ela vai conviver com você até os últimos dias da sua vida nessa terra. O diabo você já venceu, mas a sua carne não. A sua carne você tem que vencer ela todos os dias. E nós lemos lá em Gálatas que a carne, ela luta, ela milita contra o Espírito todos os dias, porque ela não tem prazer nas coisas de Deus. Ela não tem prazer naquilo que agrada o coração de Deus. Então a carne, ela vai te levar para a preguiça. Quando se tratar das coisas de Deus, a carne vai colocar um peso excessivo em você de preguiça, de desmotivação, de falta de vontade, de desinteresse, para que você não se envolva com o que é espiritual. Lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia e me dá sono. Mas aí você vai ver outras coisas e não te dá sono, né? Porque a carne, ela não tem prazer na sua edificação espiritual. Então nós falamos sobre tudo isso. Falamos que a carne é algo que nós temos que ter uma atenção muito especial com a carne. Falamos das obras da carne, né, lá em Gálatas 5,19. E falamos também do fruto do Espírito, né? Então as obras da carne tem uma multidão, é uma lista grande ali, que, vamos dizer assim, especifica de forma muito precisa as obras da carne, né? Que são produzidas na vida daquele que está andando na carne. Como também o fruto do Espírito, que é o amor, e nós falamos sobre isso. Aí o âmago
do nosso estudo é o amor, porque, irmãos, o amor é a base da maturidade. Se nós andamos no Espírito, que a Bíblia diz, ou você anda na carne, ou você anda no Espírito, amém? Então andar no Espírito é você andar em amor, porque o amor é o fruto do Espírito. E quando a gente fala de fruto, a gente não está falando de uma capacitação ou de uma ferramenta que Deus te dá para você fazer algo em nome dele. Quando nós estamos falando de fruto do Espírito, nós estamos falando de algo que impacta no nosso caráter, em quem nós somos. Porque o que você faz nessa terra, isso daí, irmãos, é temporário. Os dons são temporários. Quem fala em línguas, vai falar em línguas só até morrer, né? Quem tem dom de profecia, vai ter dom de profecia só até morrer, né? Quem tem os dons do Espírito Santo, vai exercer esses dons aqui, porque na eternidade não há necessidade de dom de cura, de profecia, de línguas, não há necessidade de nada disso. Mas o fruto do Espírito, que é a transformação do seu ser, isso é para toda a eternidade, porque interfere em quem você é. Então nessa manhã, eu quero pensar com vocês aqui, liberdade. Vamos pensar um pouco mais em liberdade. Irmãos, a liberdade, como nós lemos agora há pouco, ela observa princípios e valores, princípios de ordem, né? Ela não simplesmente existe, vamos dizer assim, ao seu bel prazer. Ela existe para fazer valer o sentido e o valor dos princípios de ordem que, de certa forma, precisam reger de forma saudável os relacionamentos humanos, do humano com o humano e do humano com o divino. E aí, irmãos, nós estamos falando de amor. O amor é a base de tudo, né? Então, porque eu tenho que buscar a glória de Deus, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, esse tenho que fazer tudo para a glória de Deus tem que ser uma manifestação de amor ao meu Deus. Quando eu tenho que deixar de escandalizar, quando eu tenho que pensar naquilo que é conveniente ou que é inconveniente, quando eu tenho que pensar naquilo que edifica ou não edifica, eu tenho que pensar nas minhas atitudes de amor e no reflexo que isso vai ter na vida das outras pessoas. Só que em decorrência do amor, surgem princípios de ordem que vamos dizer assim, reger esses relacionamentos. E eu quero falar de dois princípios fundamentais: justiça e santidade. Justiça e santidade. Às vezes a gente pensa que o objetivo dos dois é o mesmo, e assim, se a gente for analisar em tese, parece que é, porque a justiça, ela preza pelo que é certo, você tem que fazer o que é certo, e a santidade também preza pelo que é certo. Só que se nós pararmos para analisar, a justiça, ela é uma virtude, ela é um princípio que existe para reger os relacionamentos humanos, porque tudo aquilo que eu faço de errado contra o Larison é injustiça, Agora aquilo que eu faço de errado contra Deus é impureza, é pecado, fere o princípio da santidade. Então, com vocês eu sou injusto e firo a justiça, com Deus eu sou impuro e firo a sua santidade. Então, enquanto a justiça ela preza pelo que é certo no âmbito terreno, a santidade preza pelo que é certo no âmbito espiritual. Porque a santidade é um atributo de quem, irmãos? De Deus. Por exemplo, situações de justiça e de injustiça, nós temos aí o tribunal, o fórum para julgar aqui na terra. Temos ou não temos? Nós temos um tribunal para julgar a santidade? O que é santo, o que não é santo? Não temos. Porque isso não é do nosso âmbito, né? O âmbito da santidade é entre mim e o Senhor, né? Então aqui, irmãos, diante de tudo que nós vimos, de tudo que eu já recapitulei, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: existe liberdade absoluta? Laje. Jaqueline, existe a liberdade absoluta? De eu querer fazer tudo o que eu quiser fazer? Marlene, e vocês estão certos, não existe liberdade absoluta. Aí eu vou explicar alguns detalhes para você entender isso. Por que não existe liberdade absoluta? Porque você não existe sozinho no mundo. Se existisse eu e a Jaqueline só, essa liberdade teria que ser compartilhada. Por quê? Porque se eu, no meu desejo de viver a minha liberdade absoluta, quisesse fazer algo,
eu teria que pensar o seguinte: a Jaqueline também, de repente, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, vai querer fazer a mesma coisa. E aí o que acontece? A física, vamos dizer se é a física que diz isso, Mateus pode me ajudar, os estudiosos aí, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Vamos supor que eu e a Jaqueline, dentro da nossa liberdade, só tem a gente no mundo e fala: quero sentar nessa cadeira ao mesmo tempo e ocupar o espaço dessa cadeira. Nós vamos conseguir fazer isso? Para que eu consiga, ela tem que abrir mão da sua liberdade. Ou seja, em algum momento a minha liberdade vai tirar a liberdade do outro. Vamos imaginar que você está indo na Rua Barbosa e tem alguém vindo na Afonso Pena e tem o cruzamento. Eu quero passar. E o outro diz também: eu também quero passar. E aí o que vai acontecer se um não parar? Eles vão se chocar. E ali muitas vezes vai acabar a vida ali, né? A vida será destruída naquele momento. Por quê? Porque não existe liberdade absoluta. As coisas precisam ser regidas por princípios de justiça, né? Eu vou perguntar aqui, vou usar a Jaqueline mesmo. Jaqueline, o seu vizinho, ele pode chegar, abrir a sua porta e falar: hoje eu vou dormir aqui e vocês vão dormir lá fora. Ele pode fazer isso? Por quê? É meu. Essa palavra é muito interessante. É meu, é um direito de posse. Ela comprou aquele espaço. Sim ou não, irmãos? Aquele espaço pertence a ela. Então, onde começa o direito dela, termina o direito do outro. Então, nós, aqui na Terra, nós temos que entender isso, né? Que muitas vezes nós não podemos ir além daquilo que nos é permitido. E nós vamos além do que nos é permitido quando nós paramos de olhar com atenção o direito do outro, aquilo que é do outro. Por isso que a palavra de Deus diz: não busque o seu próprio proveito, mas aquilo que é do outro. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui no versículo 24, capítulo 10, 1 Coríntios 10, 24. Não busque o proveito próprio, antes cada um que é do outro. Ele está dizendo assim: você que tem liberdade em Cristo, você não tem que olhar só porque é seu. Você não tem que olhar só para aquilo que você quer. Você não tem que olhar só para aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem que olhar para o outro. Porque a vida cristã, ela tem o poder de abrir os seus olhos, a sua atenção para o outro. Você precisa ver o direito do outro. Você precisa ver a necessidade do outro. Você precisa ver que você tem deveres diante do outro. Então nós não podemos usar a nossa liberdade só para buscar o que nós queremos para a nossa vida. Então não existe, irmãos, liberdade absoluta. E aí a gente pergunta assim: e Deus, sendo o Criador de todas as coisas, estando acima de todas as coisas, Ele tem liberdade absoluta? Davi: não sabe. Vinícius? Quando o negócio chega, é Deus, né, que entra em cena, é difícil a gente avaliar, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês: o próprio Deus, que é o único ser que poderia dizer eu tenho liberdade absoluta, Ele também resolveu limitar a sua própria liberdade. Vou dar um exemplo para vocês. Está dizendo na Bíblia que o único caminho que leva a Deus, quem é? Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí o que acontece? Mas Deus é soberano, Ele pode levar as pessoas para Ele por outros caminhos. Se Ele quisesse fazer isso, Ele até poderia fazer, porque Ele tem poder para fazer isso. Mas se Ele fizer isso, Ele vai quebrar qual princípio? Ele vai quebrar o princípio primeiro da verdade, porque Ele estabeleceu uma verdade, sim ou não? A verdade é que o único caminho para chegar a Ele é através de Jesus. Se Ele fizer de uma forma diferente, essa verdade é quebrada, essa verdade é
destruída. Então ele não vai quebrar essa verdade, porque ele tem liberdade para fazer isso. Os irmãos conseguem entender o que quer dizer? O próprio Deus nos ensina que muitas vezes nós temos que passar por cima daquilo que nós podemos fazer, nós temos poder para fazer, está na nossa mão a condição de fazer diferente, mas eu tenho que deixar de fazer, porque eu tenho que honrar princípios, valores, e um dos valores que o Senhor, o próprio Deus, honra é o princípio da verdade. Ele estabeleceu uma verdade, então ele não vai destruir aquela verdade, porque ele tem liberdade para isso. E se ele também fizesse isso, ele quebraria um outro princípio, o princípio da justiça. Porque, irmãos, justiça para com o seu filho. Porque se Jesus veio, morreu, derramou seu sangue para o perdão de toda a humanidade, para se tornar o único caminho seguro para se chegar a Deus, e Deus resolvesse então fazer de modo diferente, ele seria justo ou injusto com Jesus? Todo o sacrifício de Jesus seria em vão. Então nós, que estamos aqui sendo treinados por Deus na vida cristã, para ter maturidade, nós temos que considerar isso. A minha liberdade, ela precisa me mostrar que existem princípios e valores que eu preciso prezar nos meus relacionamentos. Porque, irmãos, a gente fala muito de amor, mas aquele amor afetivo, o amor acolhedor, o amor doce. E amar não é somente você ser afetivo, amar é você ser justo. Aí eu uso o exemplo, já usei umas 2 vezes esse exemplo, do rapaz do material de construção ali. A gente tem uma conta, a Igreja Batista em Itatiaia tem uma conta lá para tirar o material de construção e pagar quando der. Ele não pede para a gente fazer cheque, nada disso. Ele abre uma conta lá, é o famoso fiado, né? E aí a gente vai lá e paga. E ele falou para mim: pastor Galdilei, eu já fiz isso com várias igrejas. Infelizmente, muitos deixaram de vir honrar os seus compromissos. Glória a Deus pela vida da igreja de vocês, porque vocês pagam as contas certinho. Aí ele fala assim, ele não é crente ainda. Ele fala assim, aí depois as pessoas da igreja vão falar de amor cristão. Vai falar de amor cristão. Mas como que vai falar de amor cristão se não honra os seus compromissos? Ele está dizendo assim: quem não me paga não está demonstrando amor por mim. Então, amar é ser justo, é ser correto, é ser honesto, é ser íntegro. Porque a gente fala assim muito de evangelismo, vamos evangelizar as pessoas. Aí eu quero perguntar para você: se alguém dessas igrejas que deixou lá uma pendência lá, for falar de amor cristão com ele, será que ele vai abrir o coração dele para o amor cristão, olhando para essa situação? Possivelmente ele vai dizer: vem primeiro, paga a conta, depois você vem falar de Jesus comigo. Então, irmãos, é muito fácil a gente elaborar projetos para ganhar o mundo para Jesus. Mas, irmãos, ganhar o mundo para Jesus está muito mais relacionado com a maneira como nós vivemos Jesus. Vou repetir, está muito mais relacionado com a maneira como nós vivemos Jesus. Nós temos que viver Jesus no nosso dia a dia, né? Esse dia eu estava conversando com a Carol que evangelismo para mim é coisa do dia a dia. Todos os dias, quando eu tenho a oportunidade de evangelizar alguém, eu evangelizo no contato com a pessoa, porque a pessoa ela tem um relacionamento comigo, ela começa a construir um relacionamento comigo, e dentro desse relacionamento eu tenho a oportunidade de falar: olha, eu sou assim, eu faço as coisas assim, eu trato essa situação dessa maneira. Por quê? Porque Cristo entrou na minha vida, mudou minha maneira de viver, mudou minha maneira de ver o mundo, né? Hoje eu posso ser uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque um dia eu conheci a Cristo, ele mudou a minha vida. A pessoa começa a ficar interessada em conhecer a Cristo como eu conheço. Por quê? Porque primeiro ela viu as minhas atitudes. Então nós temos que entender que a liberdade cristã é uma liberdade que ela funciona na nossa vida para nos levar a fazer aquilo que é certo. Porque quando nós vivíamos o pecado, nós éramos escravos do pecado, e o pecado fazia a gente fazer aquilo que era errado. Aí Jesus entrou na nossa vida e nos libertou do pecado e colocou em nós uma disposição mental diferente, uma disposição no nosso coração diferente, para nós caminharmos em direção à vontade de Deus. É isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Nós vivíamos para o pecado e achávamos normal. A gente mentia,
a gente falava mal dos outros, a gente fazia um monte de coisa errada, mas a gente dizia assim: todo mundo faz. Eu lembro disso porque, irmãos, eu também já fui no mundo, e aí vinha sempre aquela frase: mas todo mundo bebe, mas todo mundo faz, mas todo mundo é isso, todo mundo faz. A gente justificava os nossos erros com os erros dos outros. Só que quando Cristo entra na sua vida, Ele vai abrindo a sua mente, o seu coração, vai mostrando a vida com Deus é diferente. A vida com Deus você tem que se abster, você tem que deixar de muitas coisas. Não porque existe um líder espiritual que está proibindo você de fazer isso, mas porque agora você precisa fazer tudo para a glória de quem? A glória de Deus. Então agora a sua vida não é mais a mesma. As pequenas atitudes da sua vida, elas influenciam na terra e no céu. Você quer agradar o coração de Deus? Quem quer agradar o coração de Deus aqui? Todos nós. Todos nós queremos: Deus, o que eu estou fazendo é certo? O que eu estou fazendo é errado? Então a gente se preocupa agora com a vontade de Deus. Se a gente vai ser aprovado, se a gente vai ser reprovado por Deus. Então nas pequenas coisas a gente se preocupa em fazer aquilo que é certo. Então eu lembro que muitas pessoas tiveram problema com bebida, né? Às vezes falavam assim: nossa, mas quando eu vejo na televisão aquela cerveja, aquela garrafa suando, dá até uma vontade, porque aquilo fez parte da minha vida muito forte. Só que a pessoa, ela olha aqui e fala: tudo é lícito, mas nem tudo, que irmãos? Convém. Ela olha para cá e fala: puxa, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Jesus é maior, o prazer que Jesus me dá é maior, eu não preciso disso mais. E depois, se alguém vê, e se alguém me vê fazendo isso, como que isso vai refletir? Eu tenho um nome a zelar. Aí a pessoa, ela começa a pensar assim, e ela fala: não, eu vou abrir mão, eu vou deixar de fazer. Eu sou livre. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Aí então a minha liberdade eu estou usando de maneira correta. Por quê? Porque eu estou pensando nos outros. Eu estou pensando no meu irmão que eu vou escandalizar. Eu estou pensando na minha irmã que eu vou desviar. Eu estou pensando no meu irmão que eu vou levar ele a criticar a minha vida, porque eu estou fazendo uma atitude que não é correta, não é conveniente. Eu estou pensando em Deus acima de tudo. Isso não traz glória para Deus. Então eu começo a renunciar a mim mesmo. E o que Jesus diz? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Aleluia. Você faz parte desse propósito. Eu também. Irmãos, briga dentro de casa, casal briga. No meio de uma briga assim, a esposa pode chamar o marido de porco. Ela até tem liberdade de fazer isso. Mas se ela fizer e continuar fazendo, todo mundo que está à sua volta, seus vizinhos, vão ouvir. Não estou nem aí. Estou nem aí porque eles vão ouvir, não estou nem aí porque eles vão falar, né? Não estou nem aí para você também, né? É a mesma coisa que estou usando o exemplo da mulher, né? Mas sei lá, o homem que chama a esposa de égua, sei lá, na hora da briga, os bichos começam a aparecer, né? Começa a aparecer a bicharada, né? Mas não estou nem aí, não estou nem aí com o que ela sente, não estou nem aí com o que o vizinho pensa. Aí eu pergunto para os irmãos: eu estou agindo em liberdade ou estou agindo em libertinagem? Viu como vocês já estão começando a raciocinar, entender o que eu quero dizer? A liberdade, ela está presente em tudo na nossa vida, irmãos. Aí, naquele momento que eu estou com vontade até de dizer aquela palavra para aquela pessoa, eu tenho que pensar: eu tenho liberdade, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E eu não posso gerar escândalo, nem para o judeu, nem para o grego, nem para a igreja de Deus. Eu não posso fazer isso porque não é conveniente. Eu até tenho liberdade para gritar, mas eu não vou fazer isso. Aí eu digo para você: é fácil? Para algumas pessoas pode até ser mais fácil, para outras é muito difícil. Para outras é muito difícil, porque nem todos nós temos o mesmo tempo
temperamento. Tem pessoas que são explosivas e tem pessoas que são menos explosivas. Então vai doer mais para quem? Para quem é mais explosivo. Aquele que faz primeiro, grita primeiro e pensa depois, né? Eu não vou pedir para levantar a mão quem é assim, porque eu não quero te denunciar, né? Eu não quero que você fique aqui em evidência. Mas eu estou dizendo que isso faz parte do nosso viver, irmãos. Como cristãos, eu vi uma vez um irmão que ele, querendo justificar o pavio curto dele, ele pegou e falou para mim assim: eu sou que nem Pedro, porque Pedro era assim, Pedro ele fazia e tal. Ele queria justificar a atitude dele, de ser explosivo, de falar o que ele quisesse, se comparando a Pedro. Aí eu falei: mas, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos comparar com Jesus, né? O próprio Pedro precisou mudar, né? Então, se você ficar usando personagens bíblicos para defender a sua maneira de ser, justificar quem você é, toda hora você vai cair na situação de que você está usando a pessoa errada, o referencial errado, né, na sua vida, porque o referencial da nossa vida é Jesus. O referencial da nossa vida é Jesus. Então, ser livre, querido, não te dá o direito de você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Por quê? Porque nós temos que entender que não existe liberdade absoluta. Toda liberdade, ela sempre será compartilhada. E todas as vezes que eu usar de forma errada a minha liberdade, eu vou ferir o princípio do amor, né? Se eu mentir, se eu adulterar, se eu falar mal dos outros, se eu fizer fofoca, eu falei aqui de algumas atitudes: fofoca, adulterar, mentir, falar mal dos outros. Eu estou ferindo o princípio do amor às pessoas, sim ou não, irmãos? Se eu estou falando mal de alguém, eu estou tocando na vida daquela pessoa. Se eu estou fofocando de alguém, eu estou tocando na vida daquela pessoa, né? Se eu estou adulterando, eu estou sendo infiel para com alguém, né? E, enfim, então eu estou ferindo o princípio do amor no meu relacionamento com essas pessoas, mas eu também estou ferindo o meu princípio de amor a Deus, porque eu não estou guardando os seus mandamentos. O que Jesus diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, a liberdade, ela nunca será absoluta, mas ela sempre será responsável. Se eu amo a Deus, eu tenho que ser responsável no sentido de guardar os mandamentos que Ele deixou para mim. Ah, mas pastor, mas é difícil guardar os mandamentos de Deus. Mas Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, amor a Deus envolve obediência. Amor a Deus envolve conhecer os mandamentos de Deus e praticar, né? Não adianta, por isso que eu disse no início, que para nós dizermos às pessoas: imite a minha vida, eu tenho que imitar primeiro quem? Jesus. Então, eu não posso pedir para os outros fazer aquilo que eu não estou fazendo. Então, as pessoas, quando elas querem aceitar a Jesus e vir para a igreja, elas não querem encontrar ativismo religioso. Ah, eu vou naquela igreja e ali eu vou encontrar um monte de crente fazendo um monte de coisa. Eles estão para lá e para cá, um está evangelizando, outro está ensinando. Tudo isso é muito bom e necessário, viu, irmãos? Ensinar, cantar no louvor, tudo isso é maravilhoso. Fazer evangelismo, tudo isso é maravilhoso. Agora pensa bem: a pessoa se converteu, ela vem para a igreja, tem um monte de gente cantando louvor, tem um monte de gente evangelizando, tem um monte de gente dando aula nas salas. Só que ao mesmo tempo que a pessoa vai se relacionando com essas pessoas, ela vê que um fala mal do outro pelas costas. O cara que está cantando louvor está falando mal da irmã que ensina na escola bíblica, né? Aí ela começa a ver que existe o quê? Um desamor. Porque, irmãos, o mais importante do que você vir para uma igreja e encontrar ativismo é encontrar vida. A vida de Cristo nos crentes, a vida de Cristo em nós. Então, quando Deus coloca na balança, o que é mais importante, se é o que nós fazemos ou o que nós vivemos, o que os irmãos acham que para Deus é mais importante?
que nós vivemos. Por isso que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Tudo está no verbo fazer. Fizemos. É possível você fazer coisas para Deus sem você estar vivendo em Deus. Vou repetir: é possível você estar fazendo coisas para Deus sem necessariamente você estar vivendo em Deus. Aí o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado, né? O erro. Então nós que estamos aqui, nós temos que pensar muito bem, nós temos que fazer muitas coisas para Deus, amém, mas acima de tudo nós temos que viver para a glória de Deus, para a glória de Deus. Vamos supor aqui a Jaqueline, talvez ela não tenha ministério nenhum na igreja. As pessoas vão falar: nossa, mas ela não está fazendo nada. Mas só que lá fora ela é honesta, ela é correta. Se tem alguém que está precisando de ajuda, ela vai lá e ora com aquela pessoa, ela dá um bom testemunho. Na hora que a pessoa precisa dela, como uma pessoa que ama, que acolhe em amor, ela vai lá e demonstra amor, né? Mas aparentemente dentro da igreja não está fazendo nada, mas ela está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. E aí tem gente que tenta estar fazendo um monte de coisa, mas chega lá fora, bate, xinga, passa por cima do outro. Aí é aquilo que eu digo: nem tudo que parece ser bom realmente é bom, né? Nem sempre você fazer algo que é aparentemente bom determina que você realmente seja bom. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, a manifestação da bondade do amor, né? Eu não vou dar um exemplo aqui de novo porque é muito longo, a gente geraria uma discussão muito grande, mas nós temos que pensar naquilo que é essencial e naquilo que é importante. Essencial é que na sua mente você tenha a mente de Cristo, no seu coração você tem o coração de Cristo, você comece a viver para a glória de Deus. O que você precisar renunciar, você renuncie, para que Deus seja engrandecido, né? Para que as pessoas sejam edificadas. Irmãos, o que vai nos levar para o céu, no final de tudo, é a capacidade de honrarmos a graça. É o que eu vou dizer: a sua salvação foi pela graça, amém? Quem está ligado comigo aí? Quem está debaixo da graça aí? Amém. Agora você precisa honrar a graça. Para honrar a graça você tem que viver em santidade. A sua santidade vai dizer a cada dia o quanto você está mergulhado na graça, o quanto você está comprometido com a graça de Deus, porque a graça de Deus ela não é barata. A graça de Deus ela custou caro para Deus, custou a vida de Jesus. Então ela não é uma graça barata, ela é uma graça cara. Ela não custou para você, mas ela custou para Jesus. Jesus pagou o preço, só que agora nós temos que pagar o preço de viver para a glória de Deus. E ontem a Aurinete deu uma aula aqui no louvor, do livro, do capítulo que ela leu, falando sobre a glória de Deus. Que ter a glória de Deus é ter Deus. A glória de Deus representa a junção de tudo que Deus é, dos seus atributos, do seu poder, da sua autoridade, da sua perfeição, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. A glória de Deus é tudo isso junto. Então, quando a glória de Deus está sobre nós, e quando nós buscamos a glória de Deus, nós estamos buscando tudo isso, né? Nós estamos buscando tudo que Deus é e tudo que Ele é capaz de fazer. Então, portanto, quer comais ou quer bebais, coisas mínimas, coisas pequenas, façais tudo para a glória de Deus. Deus quer ser glorificado na sua vida, né? Então, a maturidade cristã está aí. Entender o que é liberdade, entender o que é amor. Eu não entrei ainda aqui hoje no que é o amor, porque já passou meu horário. Mas o amor de Deus, queridos, para encerrar, o amor de Deus, ele é afetivo, acolhedor. Deus acolhe, mas o amor de Deus também é ético. Ele molda, amém? Da mesma maneira que Ele traz você para Ele não deixa você do jeito que você estava. Ele começa a transformar a sua vida, para que você seja aperfeiçoado a cada dia. Ou seja, na visão de Deus, você sempre pode ser alguém melhor.
do que a pessoa que você já é hoje. Quem você é hoje, na visão de Deus, você pode ser melhor ainda amanhã. E Ele vai trabalhar isso na sua vida. Amém? Quem quer ser aperfeiçoado por Deus? Vamos ficar em pé nesse momento?